Olá amigos, espero que estejam bem. Quero fazer um vídeo para mostrar o resultado do nosso app Ficube desde o lançamento, mais ou menos uns 4 meses. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro nós vamos fazer um exercício no que é expectativa teórica. A gente precisa de um trade system que ganha dinheiro a longo prazo. Então tem algumas variáveis aqui, relação risco-retorno. O risco vai sempre ser fixo a 1% do nosso capital em cada operação. Então, quando a gente ganha mais, cada vez que a gente ganha mais, é melhor. Mas vamos supor que a gente ganha 1 e também perde 1. E uma taxa de acerto de 50%. Faz sentido para você? Como se fosse jogando uma moeda. De um lado está escrito 1 positivo e outro lado 1 negativo. Aí eu vou jogar 100 vezes e aí metade do tempo eu vou acertar cara, outro metade do tempo coroa. Então, olha aqui, como taxa de acerto é proporcional sempre ao stop. Quer dizer, se eu acertar 70% das operações, logicamente 30% das operações não deram certo. Então, no nosso Trade System, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é uma expectativa positiva 0. Uma operação que não ganha e não perde. Logicamente, se você operar metade do tempo você ganha 1 e metade do tempo você perde 1, vai ser negativo por questões de custos operacionais, etc. Mas, teoricamente, para vocês entenderem o que é a expectativa positiva. Então, podemos fazer algumas coisas aqui para essa expectativa virar positiva. Por exemplo, eu posso ganhar mais do que eu perco. 50% do tempo eu ganho 2, 50% do tempo eu perco 1. Aí já tem expectativa positiva aqui. Mais que eu ganho em cima na relação risco-retorno. Se eu, por exemplo, eu ganho 3 vezes mais o meu risco, metade do tempo já tem expectativa positiva de 1. Excelente. Excelente. Então, também, a gente pode imaginar como funciona a questão de taxa de acerto. Então, por exemplo, se eu tenho um trade system que ganha só 30% das operações, aí já tem uma expectativa negativa. Ganhando 1 na média, perdendo 1 na média, mas ganhando somente 30% das operações, a expectativa é negativa. Tá? Como é que a gente pode aumentar isso? Ou a gente aumenta a taxa de acerto, ou a gente aumenta a relação risco-retorno. Por exemplo, eu posso ter uma relação risco-retorno 3:1 e somente 25% de taxa de acerto, e ainda tem um sistema com 0-0, break-even. Eu não vou ganhar e nem vou perder. Muitos trade systems seguidor de tendência tentam ganhar na média 3 vezes mais do que o stop e tem a taxa de acerto basicamente uns 35%. Se conseguir 40% de taxa de acerto, é excelente. Já tem um sistema de expectativa positiva muito bom. Agora, Ficube tenta fazer sempre 3:1 em relação de retorno-risco, mas com taxa de acerto entre 60% e 70%. Então, vamos colocar aqui 60% de taxa de acerto. Então, é excelente resultado aqui. Então, é importante todo mundo entender. Um bom trade system não é só feito de taxa de acerto, mas também as questões de preço médio na ganha e preço médio na perda. A gente sempre tentar ganhar 3 vezes mais do que nosso stop. E nem entramos em operações quando a relação retorno-risco é menos do que 3. Quer dizer, sempre vamos entrar quando a gente tem essa vantagem em nosso favor. Vamos tentar ganhar mais do que 50%. Nossa taxa de acerto é entre 60% e 70%. Com a relação retorno-risco mais perto possível de 3.
Agora vamos voltar e ver os números reais do app nos últimos 4 meses. A análise global do aplicativo Ficube, 35 operações. A média da perda é 3,38 e a média do ganho 9,28. Relação retorno-risco 2,74, com taxa de acerto de 69, quase 70%. Então, isso aqui é um excelente resultado, um trade system com expectativa positiva fora da curva. Podemos ver agora os detalhes, como ficou esses números aqui. Ok, recomendações ativas no app Ficube, com atualização de dia 19 de fevereiro. Estamos com 13 operações abertas. Pode ver que a gente estão ganhando nesse momento 11 dos 13. Metade dessas operações são recém-nascidos, quer dizer, não tinham tempo ainda para ganhar ou para perder. Mas isso faz um efeito negativo no nosso médio de ganho. Também a gente só tem 2 operações na perda, então essa média de perda não é muito relevante. Ou seja, não é uma amostra ainda, uma amostra estatisticamente viável. Mas mesmo assim, a gente pode ver algumas coisas assim. Quantidade de dias em geral, assim, em média, da operação. A relação retorno-risco, em média, 4:1. Podemos ver aqui também que nos objetivos, em relação dos stops, sempre tem uma taxa também parecida com mais do que 3. Então, estamos seguindo o Trade System. A maioria dessas operações são no médio e longo prazo, que tem realmente um efeito bom, menos violinado aqui. E aí a gente pode ver as operações que foram encerradas aqui no Ficube. Estamos com quantas operações aqui? 22 operações. Perdemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operações. E ganhamos 12 operações. Então aqui a média de perda de 3,12, média de ganho 9,96, a relação retorno-risco acima de 3, mas a taxa de acerto menos do que esperado, menos do que 60%. Mesmo assim, uma expectativa muito positiva. Então, o Trade System está fazendo muito bem. Aqui, número de dias em média de operação, 25 dias, e relação risco-retorno quase 4 no call, né, pelo robô. Interessante ver que os que perderam aqui, a maioria, grande maioria, foram operações de curto prazo. Então, mais um exemplo, que quando a gente está em forte tendência no semanal e no diário, essas operações no gráfico de 15 minutos, de 30 minutos, é só ruído. A grande maioria desses papéis que a gente comprou e que estoparam no gráfico de 15 minutos ou 30 minutos, voltaram a subir e subir fortemente nos gráficos diários e semanais depois. Então, isso realmente é uma lição importante para a gente em relação de operações no ruído. Aliás, vocês percebem que durante os últimos 2 meses, mais ou menos, quase não tem nada no curto prazo ativo. Os calls são de médio e de longo prazo. Então, voltando aqui para ver, terminando, em geral, 35 operações, média na perda 3,38%, média de ganho 9,28%, quase 3, 2,7%, relação retorno-risco, taxa de acerto muito elevado, de 70%, e uma expectativa positiva realmente muito, muito, muito show. Ok, gente, espero que vocês tenham entendido assim essa aula sobre expectativa positiva e como o Ficube utiliza uma taxa de acerto muito atraente, acima de 60%, com uma relação retorno-risco mais perto possível de 3 ou mais. Tá? Combinando os dois fatores, é um super trade system de expectativa positiva no longo prazo. Simplesmente entrar no trade, coloca o stop
e tenta chegar até o alvo antes de encerrar a operação. Ok, gente? Muito obrigado, gente. Grande abraço para todos. Até mais.